Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. E esta aula, o assunto chama-se relacionamento interpessoal. Gente, papo reto com vocês. Esta aula, além de uma aula, é uma necessidade humana muito importante para todos nós. Você sabe por quê? Porque principalmente hoje no mundo corporativo, as pessoas, no mundo corporativo, as decisões, o modo de trabalho são feitos em conjunto, ou seja, em equipe, entre as pessoas. E o seu relacionamento com as demais pessoas, isso é importantíssimo para a produção de resultados. Quanto melhor o relacionamento entre as pessoas, interpessoal que existe, cara, é existente na organização, maior será a produção de resultados. Ah, professor, mas nós vamos trabalhar na administração pública ela é burocrática. Olha só, pasmem, a administração pública brasileira está passando por um processo de transição para a administração pública gerencial. E esse modelo de administração pública gerencial, que está sendo implantado, está na mudança desse paradigma ainda, tem anos e anos, olha só, o modo de gestão é participativo. Se é participativo, é participação entre as pessoas. E as pessoas vão se relacionar com outras pessoas. E essa competência interpessoal é fundamental para o exercício das atividades nesse mundo corporativo muito competitivo, muito cobrado por resultados, você ter um bom relacionamento interpessoal. Bacana? O professor, talvez uma grande pesquisa dessa aula aqui, procurei identificar os principais pontos que são cobrados nessa aula. Tá? Não foi uma aula fácil para o professor preparar, porque, como temos alguns outros assuntos, nós não temos uma referência bibliográfica principal, por exemplo, do Alberto Chiavenato, o professor Antônio Maximiano, o Djalma Rebouças, nós não temos. Então, professor, eu tive que fazer uma grande pesquisa bibliográfica, uma grande pesquisa principalmente naquilo que está sendo cobrado pelas bancas, e este aqui é o resultado, um resultado que é difícil de falar do seu próprio trabalho, mas esse trabalho aqui eu fico com a consciência tranquila, porque se você, papo reto, assistir essa videoaula, você não vai ficar aí a ver navios em qualquer questão de relacionamento interpessoal, né? Interpessoal. Gente, vamos lá, né? Professor, eu quero saber de terminologias, né? O professor aqui gosta de gravar de forma exaustiva, né? Eu quero, a primeira coisa, dizer o seguinte, tem tudo a ver. Tem relacionamentos. Então, o assunto é relações interpessoais. Professor, mas lá no meu edital, professor, outro edital que eu estou estudando, ao mesmo tempo desse edital, desse concurso, lá está o seguinte, relacionamento interpessoal, mesma coisa. Professor, lá está competência interpessoal. E aí, professor? Competência interpessoal é a competência da pessoa em se relacionar com outros, né? A competência interpessoal, ou seja, esta aula de relacionamento interpessoal faz parte também, contribui também para a competência interpessoal, né? Em relação à competência interpessoal, professor, eu quero ficar competitivo, vou dar uma dica. Então, dou uma dica para vocês. Eu oriento vocês a assistirem a aula também de competências gerenciais, que lá na aula de competências gerenciais, o professor volta nesse assunto aqui, da competência interpessoal, ou seja, a competência que as pessoas têm de se relacionar com outras pessoas, um pouco mais aprofundada, ou seja, o conhecimento dessa aula mais a outra aula, você estará preparado. E não é aula de 3, 4 horas, não, são aulas curtas, aulas bastante dinâmicas, com bastante exercício, né? Professor, primeira coisa que eu quero saber da aula, primeiro, aprendizado. Gente, isso aqui não é aprendizado somente para essa aula. O estudo da administração, ele é integrativo, ele é sistêmico, tá certo? Ele é acumulativo, você vai acumulando conhecimento. Então, olha só, entendimento das palavras, preste atenção. O relacionamento interpessoal é uma coisa. É diferente do relacionamento intrapessoal. Professor, então, inter e intra tem uma diferença fundamental? Tem. E aí, professor, o que você manda para a gente? Primeira coisa, cara, você é obrigado a saber a diferença
do inter, do intra. Inter é entre as pessoas, entre o professor e o aluno, entre o professor e o colega A, colega B, entre o colega B e o colega C, é entre as pessoas. E o relacionamento entre as pessoas é interpessoal, ou seja, nesta aula nós vamos buscar aí as principais atitudes, as principais teorias para ter o melhor relacionamento entre as pessoas. Isso é muito importante no mundo corporativo. Agora, relacionamento intrapessoal, tá? Intrapessoal é consigo mesmo, tá? É consigo mesmo. Você tem que ter aquela conversa interior consigo mesmo, né? Como que você está consigo mesmo? Então, inter é entre as pessoas e inter é consigo mesmo. Somente com este conceito, tem um exercício que nós iremos fazer durante essa aula, que ele cobra isso, tá? É relacionamento intrapessoal. Aí ele falou que intrapessoal era conhecer os colegas, não. Conhecimento, relacionamento e conhecimento intrapessoal, interno é com as pessoas, quase consigo próprio, né? E é claro, né? Para você ter um bom relacionamento interpessoal, você tem que estar aí com um bom relacionamento intrapessoal, ou seja, você tem que estar bem consigo mesmo para você ter condições de ter um relacionamento interpessoal. Você tem que se conhecer, né? Tem que se conhecer. Bacana? Então vamos lá, né? Passamos às primeiras considerações. Vamos continuar nossa querida aula. Vamos lá. Conceito básico de relacionamento interpessoal. Nesse momento da aula, você pode ter certeza que você já tem aí uma boa noção do conteúdo. Ou seja, se eu pedir para vocês escreverem aí um breve conceito com 3, 4 linhas sobre relacionamento interpessoal, somente com o que nós já explicamos, eu tenho certeza que você tem condições de escrever. Mas vamos colocar mais técnica nisso. Ó. É a competência para administrar relacionamentos e criar redes. Olha só. Administrar relacionamentos. As pessoas são feitas por pessoas. As pessoas são seres complexos, não é isso? Então, nós temos obrigatoriamente que relacionar com pessoas. E nessa busca de relacionamento, o principal elemento que nós temos é o tal do conflito, né? Olha aí, ó. O tal do conflito é o principal elemento que nós temos aí, tá certo? Que gera aí desrelacionamentos, não é isso? Professor, por que nós temos que ter relacionamentos? Porque você vai ter que criar um cara chamado de redes, não é isso? Quanto mais redes saudáveis de relacionamentos você tiver, você pode ter certeza que melhor será o desempenho das suas funções, mais rápido, mais eficiente. Essas redes também é chamado de network, né? Network. Então vamos lá. Relacionamento interpessoal, competência para administrar relacionamentos, ok, e criar redes. Capacidade de encontrar pontos em comum e cultivar afinidades. Envolve habilidades de comunicação e cooperação. Aqui não é uma vírgula, é um ponto. Quando terminar a aula, o professor vai colocar esse ponto aí. Bacana, vou apagar aqui e vou ler de novo para vocês. Nesse exato momento, a minha intenção é criar um juízo de valor para vocês, que quando vocês ouvirem a palavra relacionamento interpessoal, você vai lembrar do quê? É a competência para administrar relacionamentos. Você todos os dias está relacionando com pessoas e criar redes, network, tá certo? Capacidade de encontrar pontos em comum entre as pessoas. Por quê, professor? Quanto mais pontos em comum, qual que é mais fácil, cara? Você manter um bom relacionamento com aquelas pessoas que você tem vários pontos em comum ou com aquelas pessoas que você tem muito mais pontos em comum, pontos negativos, que você não gosta da pessoa. É claro que é mais fácil aí encontrar os pontos comuns, né? Tem uma técnica para isso. E cultivar afinidades, desenvolver habilidade de comunicação e cooperação, né? A comunicação é a forma na qual você comunica, é fundamental para o sucesso dos seus relacionamentos. E, claro, ter atitudes de cooperação, né? Características do bom relacionamento interpessoal, né? Quais são as características? A primeira coisa, eficácia para trabalhar em equipes, times, né? Professor, como é eficácia? Eficácia eu já expliquei para a galera, né? É atingir os objetivos, né? Então, olha só, se você tem um bom relacionamento com uma equipe,
você consegue atingir os objetivos, né? Tá certo? É saber trabalhar em grupo, é saber ter uma convivência saudável no grupo. Isso vai contribuir muito para os resultados, né? Temos influência das pessoas, ações de liderança, gestão de conflitos, não é isso? O conflito aí, é claro que nem todo conflito, o conflito mal administrado, ele vai gerar efeitos negativos, consequentemente vai afetar o relacionamento interpessoal, né? Tem que ser catalisador das mudanças e criar sinergia em grupo. Então, aí são assuntos importantes a serem trabalhados no relacionamento interpessoal, né? Nós percebemos o seguinte, que necessariamente, tá, este relacionamento interpessoal tem que ter esse cara aqui, ó, interação, né? Tem que desenvolver um processo de interação. Tá? Quanto mais você interage com a pessoa, mais relacionamentos você está construindo. Né? E claro que esses relacionamentos, nós podemos ter relacionamentos positivos e relacionamentos negativos. Inclusive, tá, esses relacionamentos, vamos colocar aqui o positivo, depois a gente fala do negativo, eu digo para vocês o seguinte, vai afetar lá o clima organizacional da organização e do grupo, né? Os sentimentos positivos, né? Ou seja, simpatia. Então, existe um relacionamento entre as pessoas de sentimentos positivos, vai ter uma simpatia, né? E a simpatia, quando você gosta de trabalhar com as pessoas, você produz mais, né? Olha só, igual aumento da interação e cooperação, igual maior produtividade. Então, quanto mais sentimentos positivos, mais interação você vai ter com as pessoas, mais cooperação você vai ter entre os membros do grupo, da equipe de trabalho e, consequentemente, aquilo que interessa para a organização. Toda organização tem um objetivo, maior produtividade. Pode ser organização pública, pode ser organização privada. Agora, relacionamentos ruins, interação ruim, sentimentos negativos, vai ser o oposto da simpatia. Nós vamos ter a antipatia, o afastamento, menor comunicação, queda na produtividade. Então, nós temos aí um assunto importante, que é a construção dos relacionamentos interpessoais é através do quê? Do processo de interação entre as pessoas. Quanto mais positivo, maior produção. É claro, né? Quanto mais negativo, menor a produtividade, né? Vamos aqui comigo, né? O desenvolvimento de aptidões para um relacionamento com mais eficiência com os outros nos leva a trabalhar. Então, olha só. Professor, eu sou um bicho do mato. Professor, preste atenção nisso, isso é muito importante, porque o examinador pode muito bem explorar esse exemplo para vocês. É claro, não com as minhas palavras, né? Ele fala o seguinte, professor, eu sou um cara difícil de relacionar, me conheço, professor, eu sou um cara nervoso, professor, eu sou um cara, professor, com pavio curto, tá? E às vezes quando eu chuto o balde de água, professor, quando eu chuto o balde, eu falo coisas que eu não deveria e eu passo a agredir as pessoas, professor. Então eu não posso trabalhar com pessoas, certo ou errado, errado. Todo ser humano pode trabalhar com pessoas. Por quê? Porque pode, tá? Através de técnicas de administração, técnicas de psicologia, controle emocional, a pessoa pode se policiar e pode mudar comportamentos e atitudes. É claro que elas têm que se auto-reconhecer primeiro, tá certo? Tem que se auto-reconhecer e tem que querer ter o processo de mudança e, claro, estar preparado para receber muita ajuda. Ou seja, o que eu quero falar para vocês? Se a banca falar para vocês que o cara, que fulano de tal não tem condições de trabalhar com pessoas, nunca vai ter, palavrinha nunca já deixou invalidada. Está errado. Tá? Então, ela pode se desenvolver para ter competência de trabalhar em grupo. Assim que funciona a administração. E esse trabalhar em grupo, né, vai levar ao seguinte, né, algumas perguntas. Né? A pessoa aprende como ouvir as outras pessoas, né, como ouvir, como informar, como elogiar, como dialogar, como avaliar, como disciplinar. São técnicas que é possível você melhorar muito o relacionamento interpessoal, né? O professor fala assim porque
eu era também, tá? Ainda sou, né? Claro, com uma intensidade um pouco menor, tinha muita dificuldade de relacionar com as pessoas, né? E o professor viu as consequências que era a dificuldade de relacionar com as pessoas. E eu comecei um trabalho aí de 20 anos, 25 anos atrás aí, de melhoria nesse trato de relacionamento com as pessoas, para até você ser mais feliz, né? E é possível, né? Gente, bacana, fechou? Então é o seguinte, feito isso, qual que é o aprendizado desse momento da aula? Que a pessoa pode se autodesenvolver para ter um bom relacionamento interpessoal com as pessoas. É claro que tem pessoas aí que já nascem com mais facilidade nisso, é só manter e aperfeiçoar aí esse dom que Deus lhe deu. Agora é o seguinte, né? Professor, eu quero saber o que vai impulsionar os relacionamentos positivos interpessoais. Então é o seguinte, quais são os comportamentos? Empatia, né? Campeão, cara, campeão, empatia, campeão. Professor, empatia, nós já vimos em aulas anteriores e nós iremos ver em muitas aulas, esse cara cai muito. Tá? Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro e quando você está no lugar do outro, você consegue enxergar de uma outra forma, de uma outra expectativa, a situação real na qual você está inserido, né? Então, você deslocar dessa situação, passar no lugar do outro, né? Quando você desenvolve isso, com certeza você constrói aí relacionamentos interpessoais muito mais saudáveis, muito mais positivos, né? Motivação. Quando você está motivado para a ação, quando você está motivado para uma tarefa, você com certeza essa motivação vai elevar o nível de relacionamento interpessoal. Iniciativa, competência, apoio, são forças aí fundamentais para quê? São fundamentais essas forças aí, essas forças são fundamentais para quê? Para construir um bom relacionamento interpessoal, né? Vamos mais aqui. Professor, e quais são aquelas forças que vão restringir um bom relacionamento aí interpessoal? Vaidade, né? Não só interpessoal, né? Entre vários, né? Apatia, dependência, timidez, manipulação. Professor, eu consigo enxergar claramente uma diferença muito grande entre as forças que impulsionam e as forças que restringem. Então é o seguinte, para a prova você tem que ter um bom juízo de valor. Entendeu? Bacana? Então vamos para um exercício aqui rapidamente. Vamos lá. A eficácia no comportamento interpessoal é resultado de uma autoestima, tá? Elevada. Sendo assim, qual característica citada a seguir não se apresenta como importante para a elevação da autoestima, né? O que ele está falando? Autoestima, né? Você está bem contigo, você está com alto astral, autoestima, né? Você está confiante, né? Autoestima. O que acontece? Autoestima. O que ele está falando? Que a autoestima é também uma força que impulsiona a construção de bons relacionamentos. Com certeza, né? Isso que ele está falando. Por isso que o professor, durante a aula, nós fazemos vários exercícios, porque tem alguns exercícios que a gente não tem condições de trabalhar só aquele assunto na aula teórica, eu faço reforço pedagógico. Vamos lá. O que não impulsiona a autoestima? O autoconhecimento? Com certeza, né? Quando você se conhece, tá? Você sabe aquilo que você aumenta a sua autoestima. Gente, autoconfiança, com certeza, né? Você está autoconfiante, você vai produzir uma elevação da sua autoestima. Manutenção do diálogo interno, com certeza. Professor, o que é essa manutenção do diálogo interno? Essa manutenção do diálogo interno é você conversar consigo mesmo. Por que aconteceu tal situação? Olha, aconteceu tal situação por culpa própria minha. Porque eu tomei essas atitudes, eu não deveria ter tido esses comportamentos, ou seja, você mantém um diálogo interno, né? Por que você está triste? Não, você está triste. Por que eu estou triste? Por que eu estou sentindo triste, né? Mas para aí, eu estou sentindo triste por culpa, mas eu não tenho culpa nesse processo. Então você elimina. Então esse diálogo interno é fundamental para a sua autoestima. Então a letra A está correta, a letra B está correta, a letra C está correta. Baixo desempenho profissional. Puxa vida, eu tenho que produzir 100 unidades por hora.
estou produzindo 20 unidades por hora. O que acontece com a sua autoestima? Ela vai aumentar ou ela vai diminuir? É claro que ela vai diminuir. Eu tenho que produzir, a minha meta é produzir, minha capacidade produtiva é de 100. Eu estou produzindo 120. A sua autoestima aumenta ou diminui? Claro que ela aumenta. Muito fácil a questão, não é isso? A administração tem muito disso. Com você trabalhando os conceitos de administração, você forma um pensamento administrativo, você forma um juízo de valor e, com isso, você acerta várias questões de concurso. Então, aí, baixo desempenho profissional é a alternativa errada, né? No caso, a correta que ele quer, errada, é a letra D, né? Vamos lá. Aprendizagem com experiências passadas, né? Com certeza, né? Quando você tem experiências passadas, né? Você tem experiências, essas experiências podem ser positivas ou negativas. Tanto nas positivas quanto na negativa, você produz aprendizagem, né? E essa aprendizagem, o acúmulo de aprendizagem, gera o acúmulo de experiência, o acúmulo de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais autoconfiança, mais autoestima você tem. Então, letra D de dado, né? Bacana aí, né? Mais uma questão aí, né? Agora da VUNESP. VUNESP. No processo de relações interpessoais, tá, entre as pessoas, em ambientes de trabalho, é importante que um colaborador se coloque no lugar dos outros colaboradores, sendo sensível às necessidades dos demais, suas percepções, atitudes e emoções. Essa atitude é denominada D. Professor, como que esse cara cai, né? O que é isso, você se colocar no lugar dos outros? Letra B de bola, empatia, questão fácil, aluno do LAC aí não erra, com certeza, né? Então, não tem nem como nós discutimos as outras alternativas. É letra B de bola, porque o texto explicativo do comando da questão não tem dúvidas. Letra B, empatia, né? Mais uma questão aí. Esse bloco de questões aqui visa o quê? Visa solidificar o seu conhecimento no que diz respeito à essência do relacionamento interpessoal. Comigo aqui. Sobre o relacionamento interpessoal, assinale a alternativa correta. Tá? Vamos lá. Para administrar bem os relacionamentos, é necessário sempre utilizar estratégias que minimizem conflitos. Tá aí. Tá? Sempre minimizem conflitos. O que o professor falou para vocês? Tá? Um dos elementos que prejudicam muito os relacionamentos interpessoais são esses caras aqui que é chamado de conflito. Se esse cara que é o conflito é o sujeito que impacta negativamente na construção de bons relacionamentos, você tem que elaborar estratégias para quê? Para minimizarem, né? Professor, é possível, professor, deletar definitivamente do nosso dicionário, da nossa vida, a palavra conflito? Não, não é possível, nós sabemos disso, conflito aí, a gente tem uma aula de gestão de conflito, a gente vai abordar mais esse assunto, né? Nós sabemos que o conflito aí, ele sempre vai existir. O que você tem que saber é o quê? Ter estratégias aí para minimizar os conflitos, para saber administrar os conflitos. Então, nós já chegamos aí à letra A, né? O examinador que fez essa questão aqui não é um qualquer, o cara sabe realmente o que faz. Então, a letra A é a correta. Mas vamos ver se tem mais alternativas aqui, né? Então, a letra A é a correta. B. Para administrar bem os relacionamentos, é importante participar de todos os eventos da empresa, né? O que o cara está falando aqui? A empresa tem vários eventos, todos os setores tem empresa gigante, a organização que você trabalha, tá? O que acontece lá, meu filho? O fato de você participar de todos os eventos, estar presente lá, melhora no seu... Não, melhora, né? Não é isso. O que vai realmente melhorar? Diminuir conflitos. Você ter aí comportamentos aí mais sociáveis, né? Você ter comportamentos de empatia, de motivação, de apoio. As suas atitudes, sim, vão realmente vai contribuir para a construção de relacionamentos interpessoais saudáveis. Então, letra B está errado. O fato de você participar dos eventos não quer dizer nada, né? Para administrar bem os relacionamentos, é necessário sempre utilizar o autoconhecimento correto,
tá? Quando você se autoconhece, primeiro, tá certo? Você tem que construir, você se conhecendo, você sabe seus pontos fortes, pontos fracos, não é isso? Tá certo? Suas atitudes, e com isso, você trabalhando isso, você consegue se relacionar. Para avaliar comportamento dos colegas. O erro aqui. Rapaz, o autoconhecimento não é você avaliar o desempenho dos colegas. O autoconhecimento é para avaliar o seu próprio conhecimento. Tá aí. Com certeza, desculpa, meus alunos, com certeza o cara que fez essa questão, que tem pouco conhecimento teórico, que fez no automático, pode ter marcado a letra C, né? Letra D. Para administrar, deixa eu ler aqui, bem os relacionamentos, é necessário ter afinidade com os colegas. Gente, cara, é necessário. Olha, essa palavra aqui, ó, é necessário. Nós trabalhamos com muitas pessoas. É claro, com as pessoas que você tem afinidade, você constrói, tá, bons relacionamentos. Mas é o seguinte, no grupo que você está, é formado por 7 pessoas e você não gosta de 5. De 7, você não gosta de 5. Aí você tem que estar lá, você não tem afinidade. Aí eu pergunto para você, nessa situação, cara, será impossível ter um bom relacionamento interpessoal com o grupo? De 7, você é um, sobrou 6 colegas. Dos 6 colegas, você não tem afinidade com 5. Significa dizer que você não terá um bom relacionamento interpessoal no grupo? Errado. Por quê? Porque o relacionamento interpessoal visa você o quê? Se autoconhecer, você trabalhar essa concepção de afinidade, você vencer as suas paixões e ter atitudes proativas, ter atitudes sinérgicas, né, sinergia com as pessoas, para quê? Para ter um bom convívio e um bom relacionamento. A administração serve isso e líderes serve isso também. Tá? Aí tem várias estratégias para você construir. Então, está errado aqui que é necessário, né? É claro, né? Se você tiver aqui, ó, tá? Você vai administrar. Então, quem está administrando, você não vai ter afinidade com todo mundo, tá? Mas existe técnica na administração que você consegue superar isso. Então, letra B está errada. D, aliás. Letra E. Para administrar bem os relacionamentos, é necessário ter cordialidade. Correto. Para ampliar a percepção da realidade com o ponto de vista dos outros e praticá-lo, se necessário, é necessário saber falar, né? Olha aí, essa questão aqui está bastante complexa. Vamos lá. Para administrar bem os relacionamentos, é necessário ter cordialidade, né? Cara, cordialidade é para quê, cara? Cordialidade é educação, não é isso? Educação. Para ampliar a percepção da realidade do ponto de vista dos outros. Cara, o erro está aqui, ó. Tá? Ó, tem que ter cordialidade, respeito, educação. Mas a cordialidade não vai ampliar a sua percepção do ponto de vista dos outros, né? Esse cara aqui, se ele colocasse empatia, ó, aí fica correto, ó. Para administrar bem os relacionamentos é necessário ter empatia para ampliar a percepção da realidade do ponto de vista de outros e praticá-la. É necessário saber falar. Aí saber falar, né? Para ficar 100%, é necessário comunicar-se. Aí, sim, ia ficar top de linha essa alternativa E. Então, bacana, fechamos aí esse bloquinho de exercícios para vocês terem uma noção do que é relacionamento interpessoal, né? Um assunto bastante subjetivo. Tá? E aí, professor? E aí o seguinte, né? Existe uma teoria que, nessa teoria, chamada de segundo Will Smith, Schutz, né? Will Schutz, que ele fala o seguinte, né? Fala o seguinte, que o relacionamento interpessoal é uma necessidade, tá? Então é o seguinte, o ser humano, tá?
O ser humano, ele não vive isolado. O ser humano, ele tem que viver em sociedade, tá? Por quê? Porque tem necessidades interpessoais, né? Eu estou explicando isso, por quê, professor? Eu estou explicando nesse cara aqui, como disse para vocês, o professor, no processo de elaboração de aula, o professor faz diversas, dezenas, às vezes até centenas de questões, tá? E teve duas bancas, particularmente, que foi a banca da FCC e a FCC, que é a Fundação Carlos Chagas, né? Que faz aí diversos concursos de tribunais aí no Brasil todo, tá? E outra banca, que é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, tá? Que tem explorado bastante essa teoria. Por isso que o professor trouxe para a aula. Ah, professor, mas o meu concurso é de outra banca. Gente, presta atenção, tá? O examinador, claro que o examinador de outras bancas, eles podem aproveitar esse assunto aqui. Com certeza, né? É um assunto muito interessante. Então, voltando aqui à teoria do cara aqui, né? Ele fala o seguinte, que o ser humano, ele não é um ser isolado, ele tem necessidade de sociabilidade, então ele tem necessidade de se interagir, ele tem necessidade de se relacionar com outras pessoas, então ele tem necessidades interpessoais, de se relacionar entre as pessoas, tá? Entre as pessoas, né? Ou seja, por que ele tem? Porque ele quer ser acolhido, ele precisa de fazer parte de alguma coisa, isso é chamada de necessidade de inclusão, tá? De inclusão. E depois que ele faz parte de alguma coisa, ele precisa, dentro desse grupo que ele foi incluso, ele tem necessidade de controle, de poder, de ser, tá? De poder. Ele quer ter algum comando, ele quer ter alguma função no grupo. E depois, né, aflora a necessidade de afeto, tá certo? E de abertura. Ou seja, de ele se sentir importante nesse relacionamento interpessoal. Então, essa é a estrutura, né? Tá certo? Então, é o seguinte, na sua prova, você viu esse cara aqui, preste atenção, você não pode perder questões. Esse curso que o professor está fazendo com você, para vocês aí, cara, é um curso com muito carinho, um curso aí que o professor tem dedicado horas e horas e horas de preparação. Você viu esse cara aqui, o Will Schutz, tá? Esse cara aqui, ele escreveu sobre as necessidades interpessoais no relacionamento, que são 3. E isso aqui é uma sequência. Necessidade de inclusão, necessidade de controle, necessidade de abertura / afeto. Professor, por que / afeto, né? Porque eu já vi prova que foi cobrado afeto, de afetividade, e já vi prova que foi cobrado aí, prova que foi cobrada a palavra abertura. Bacana? Então é o seguinte, primeiro aprendizado para vocês. Primeiro, nessa necessidade de ser incluído, necessidade de controle e de afeto. Bacana? Sabendo só essa sequência, você já tem condições de acertar algumas questões de concurso. Vamos lá, né? Olha aí, FGV 2015. Ó, para a adequada organização e gestão da força de trabalho, faz-se necessário entender algumas premissas básicas que regem as relações entre as pessoas, dentre as quais as formas como estas se organizam em grupos. Olha aí, como que as pessoas se organizam em grupos. E os grupos têm que ter o quê? Ó, relacionamentos interpessoais. Vamos lá. Nesse sentido, em função do postulado W.C. Schutz, que é o Will Schutz, assinale a opção que indica a nomenclatura correta e a ordem de surgimento das necessidades interpessoais, né? Necessidades. Então, se até existe o seguinte, cara, você não tem como fugir desse tema do relacionamento interpessoal. Nós não somos seres isolados, nós precisamos relacionar. Nós temos que relacionar devido a 3 necessidades. Primeira necessidade, inclusão. Segundo, controle. Terceiro, afeto ou abertura. Necessidade de inclusão, controle e afeto. Professor, letra A, nós acertamos aí, né? Então tá aí para vocês aí, mais uma questão que nós acertamos, ok? Bacana, viu? Não é fácil concurso, cara. Aliás, desculpa, concurso é fácil para aquele que sabe estudar, tá? Aquele que estuda no material certo. Concurso é fácil para aquele, tá, que tem a orientação correta, que está no caminho certo. Agora, o cara
está perdido, estudando com material ruim, sem experiência, sem apologia ao concurso, o cara está lascado, né? Ele vai demorar muito tempo para ter esse resultado. Mais uma questão aí, tá? Com relação à teoria da formação dos grupos de Will-Schultz, né? Analise as afirmativas a seguir. Tá? 1. As dimensões comportamentais que regem o desenvolvimento de grupos são, olha aí, ó, inclusão, controle e abertura. Correta. Tá? Olha aí, um item de avaliação que você não pode esquecer. Então, aí, Schultz, né, Will Schultz, nós temos aí 3 necessidades de inclusão, controle e abertura. Bacana? Feito isso, né, provei para vocês. Se vocês sabem quais são as necessidades e a sequência, você já tem chance de acertar aí algumas questões. Agora, vamos aprofundar em cada necessidade dessa. Primeira necessidade é a necessidade de inclusão. Né? Ele quer ser incluso, ele quer se sentir aceito, ele quer fazer parte de um grupo, ele quer fazer parte de um relacionamento. A necessidade de inclusão é o de sentir-se aceito, integrado e valorizado totalmente pelo grupo, além de procurar provas que não é ignorado, isolado ou rejeitado. Ou seja, ele quer ser incluso para combater. Ele não quer ser ignorado, ele não quer ficar isolado, ele quer ser rejeitado. Lembra-se que nós vivemos aí numa sociedade, né, formada por pessoas, e o ser humano não consegue sobreviver, ele não vive isoladamente, ele precisa de outros seres humanos, né? Necessidade de controle. Olha a semântica da palavra, controle, de controlar. Necessidade de controlar. Vamos aqui? A necessidade de controle faz referência ao poder, influência e autoridade. Olha aí. Ah, influência, autoridade, né? Poder. Ah, olha aí. Como também definirão para si mesmos suas próprias responsabilidades e as de cada membro do grupo, cada membro de um dentro. Desculpa, gente, vamos ler de novo aqui. A necessidade de controle faz referência ao poder, influência, autoridade, como também definirão para si mesmo suas próprias responsabilidades e as de cada membro dentro de um grupo. Surgem, então, questões como o grupo está controlado e por quem tem autoridade sobre quem, e quem e em que momento e por quê. Respostas a essas perguntas trazem segurança para o indivíduo e vai delineando as estruturas do grupo e da autoridade. Ou seja, deixa assim que a dinâmica do grupo escape totalmente do seu controle. Então está aqui para vocês. Então essa aqui é a dinâmica do grupo relacionado poder, influência, autoridade, segurança, o controle, né, de ser controlado e estar controlado. E finalmente nós temos a necessidade de abertura, a necessidade de afeto. A necessidade de afeto é a fase dos vínculos emocionais. Tá? Então ele tem necessidade de ser incluído no grupo. Depois que ele faz parte do grupo, ele quer ter um certo poder, ele quer ter influência, ele quer ter autoridade, né? No relacionamento interpessoal, agora não, agora ele busca o quê? Vínculos emocionais, né? Ele quer felicidade, né? Refere-se às proximidades pessoais e emocionais entre as pessoas. É a última fase de emergir no desenvolvimento de uma relação humana ou de um grupo. Os indivíduos querem obter provas de serem totalmente valorizados, né? Ou seja, o cara aqui ele busca valorização, né? Desejam ser percebidos como insubstituíveis, aspiram, desejam ser respeitados por suas competências, aceitos como seres humanos e não apenas pelo o que têm, né? Mas também pelo que são. Olha que é profundo isso, né, cara? Muito profundo, né? Aí aqui eu vou fazer um parênteses para vocês aí, né? Que eu falo para vocês o seguinte, né, cara? Que o professor já teve a oportunidade de trabalhar na administração pública e ocupei diversos cargos, né? E aí eu digo o seguinte, que quando você ocupa um cargo importante, você vai descobrir
quem são seus amigos depois que você perde o cargo, né? Que quando você está no cargo, você tem um relacionamento social intenso, as pessoas estão atrás de você, tem excelentes relacionamentos, né? Não existe conflitos, né? Mas por quê? O que você tem, o cargo, né? Não pelo o que são, né? Vamos lá, continuar, né? De acordo com a maturidade social, haverá variação de comportamentos. Os indivíduos dependem e tentam satisfazer suas necessidades de afeto através de relações privilegiadas, exclusivas e geralmente possessivas. Desejam relações hiperpessoais. Para esses indivíduos, o comportamento são classificados como subpessoal. Tá. Mas aí, aqui já deu para retratar bem essa necessidade de afeto. Então, nós temos uma sequência de inclusão. Segundo, de controle, você busca segurança. E agora, de afeto e abertura, né? Ok? Bacana. Fechou essa teoria. Vamos ver aqui como a Fundação Carlos Chagas aí cobrou esse assunto aqui, né? Então, é o seguinte. W.C. Schutz perdão, afirma que os grupos humanos têm 3 necessidades interpessoais básicas, a saber, inclusão, controle e afeição, afeto. A necessidade de afeição. Você já sabe que esse cara aqui, ela é a terceira, né? Revela-se depois da fase de controle, correto. A fase é a fase do reconhecimento de. Então, aqui, ó, fase da afeição, né? Status, controle, tá certo? Status, controle, né? Nós temos aí a aceitação, né? Essa aceitação aqui, tá? Eu posso incluir, considerar que é inclusão. Diferenças, né? No controle que você isso, ele busca o quê? Harmonia, tá certo? Então nós temos aí harmonia. Semelhanças, semelhança seria uma semelhança você busca na inclusão. Você quer ser incluso dentro de grupos, né, de ter relacionamentos interpessoais mais próximos à sua personalidade. Então nós temos aí harmonia, com certeza, aluno do LAC aí tem condições de acertar qualquer questão sobre isso. Bacana? Ok, fechamos aqui essa teoria das necessidades aí de necessidades interpessoais. Primeira, qual que é? Necessidades de inclusão. Segundo, de controle. E, finalmente, de afeto e abertura. Bom, para finalizar esse assunto, nós temos aqui dentro do mundo da administração uma aula chamada de competências gerenciais, né? Inclusive, sugiro para vocês que vocês assistam também essa aula de competências gerenciais que vem completar, vem solidificar, vem somar com o seu conhecimento sobre relacionamentos interpessoais, né? Aí diz o seguinte, o que são competências gerenciais, né? Quando nós falamos de competência, estamos falando de um assunto de gestão de pessoas, que é o famoso chá, né? Que é conhecimento, habilidade, né? Conhecimento, habilidades e atitudes, né? Então, são competências gerenciais. Competências gerenciais são aquelas competências no exercício da função da gerência, né? E ele tem lá 4 blocos de competências, ou competências interpessoal, né? A gente vai abordar este itemzinho aqui na aula de hoje, a competência interpessoal. Ou seja, quais são os conhecimentos, as habilidades e atitudes que o gerente tem que ter para exercer um bom relacionamento interpessoal. Bacana? Intrapessoal, interno. Técnica e intelectual são assuntos que serão abordados lá na competência gerencial. Intrapessoal, qualquer. Intrapessoal é consigo mesmo, o autoconhecimento, tá? Trabalhar a si próprio, o diálogo interno. Técnica, você conhecer assuntos técnicos. O cara é gerente de contabilidade. Então, ele tem que conhecer o que? As normas contábeis, né? Intelectuais é a capacidade de planejar, de pensar, de criar o novo. Tem que ter essas habilidades. Bacana? Então, temos aí competências gerenciais, formadas por competências interpessoais, que, na minha opinião, é uma das mais importantes, porque o cara vai gerenciar, são pessoas, e com pessoas você tem que construir o relacionamento interpessoal. Vamos lá, competência interpessoal, comigo. Competência interpessoal é a habilidade de lidar eficazmente com relações interpessoais e lidar com outras pessoas
de forma adequada às necessidades de cada uma e às exigências da situação. Então está aí para vocês aí um breve conceito, né? Nessas competências interpessoais, tá? Aqui eu só vou passar para vocês aí assuntos assim de forma bastante superficial, só para completar os relacionamentos interpessoais, né? Então vamos lá. O que acontece na competência interpessoal dentro das organizações? Cara, o que acontece? Na organização, né, vamos colocar aqui, vamos representar como uma pirâmide, né? Você tem 3 níveis, nível estratégico, tático e operacional, né? Competências interpessoais, ou seja, você vai ter que ter competência de lidar com as pessoas, não é isso? O que estou explicando aqui para vocês? Quanto maior na hierarquia da organização, mais deve ter competências interpessoais, porque mais pessoas você vão lidar, né? Tá certo? Então, isso está falando aqui. Quanto maior o nível hierárquico, competências interpessoais podem ser mais importantes do que as competências técnicas, ok? E as competências técnicas são o inverso, né? Vamos explicar isso com mais detalhes na aula de competências gerenciais. Capacidade de entender e aceitar a diversidade e a singularidade das pessoas, né? Então, um dos requisitos importantes da competência interpessoal é isso, você entender e aceitar a diversidade. É que você utiliza muito a empatia, que colocar no lugar do outro, né? Como as pessoas são. Capacidade de entender os princípios da liderança e da efetividade de liderar indivíduos e grupos, né? Ou seja, essa competência interpessoal do nível gerencial, você tem, normalmente para você exercer o que? A liderança. A liderança vem a ser o que a liderança? A liderança é a capacidade que você tem de influenciar as pessoas para objetivos organizacionais, ou seja, você tem o trato com as pessoas, não é isso? Então, quanto mais essa capacidade de liderança, você tem mais competência interpessoal, efetividade de liderar indivíduos e grupos, né? E, finalmente, você tem que ter uma excelente capacidade de comunicação com as pessoas. Comunicação nos 2 sentidos, de lá, né? Você está emitindo uma informação, tá? Você saber a forma correta, as palavras, a forma de como se comunicar e, claro, também, de lá para cá, você receber a informação. Bacana? Então, está aí para vocês um assunto de relacionamento interpessoal para a galera, tá certo? Encerramento da aula, né? Seja simples. Sonhe alto, seja grato e ria muito, né? O segredo da felicidade, do sucesso, com certeza, né? Ser simples, né? Não buscar nada das coisas complicadas. Sonhe sempre alto, né? Porque o sonho vai estimular você. O sonho alto vai te gerar uma autoestima, tá certo? Nunca sonhe baixo. E a vida, eu digo para vocês que a vida, ela pega vocês algumas situações, né? Você sonhou, não foi tão alto, você atingiu o sonho e aí, né? Seja grato e ria muito, né? Bom humor é fundamental. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Olá, meus amigos! Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Então, faça um convite muito especial, faça um convite de você acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós preparamos um curso super atualizado, um curso super competitivo, para vocês por apenas 10 parcelas de R$20 para o cargo de auxiliar e 10 de R$25. Vocês podem ter certeza, ponto a ponto do edital. Se vocês cumprirem as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você, lá no dia da prova, vai lembrar positivamente do Lá Concurso, ok? Então conheça o nosso curso, a nossa proposta pedagógica, acessando lacconcurso.com.br. Ah, já ia me esquecendo, você quer esse material de apoio que o professor utilizou nessa videoaula? Então clique aqui embaixo e faça o download desse material. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês no Lac Concursos. Clique Lac.